Oremos. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e te bendizemos pela beleza da tua santidade, Pai. Nós te agradecemos, primeiramente, pela salvação em Jesus Cristo, te agradecemos pela vida que o Senhor nos proporciona, pela salvação que o Senhor nos proporciona através da cruz de Cristo. Amém. Nós te agradecemos por estarmos reunidos em videoconferência, cada um em sua cidade, tão distantes, mas unidos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, pedimos, Senhor, através do teu Espírito, nos oriente, nos guie, e que o Senhor tome o primeiro lugar nesta reunião, que tudo seja feito para o louvor da tua glória. Amém. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A palavra está com o nosso irmão Silvio. Ok. Muito bem, meus queridos. Eu quero, de antemão, desejar a todos que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor sejam multiplicados sobre a vida de cada um. De fato, Amém. É um privilégio, uma honra poder estar com os irmãos aqui. Pude conhecer o Cícero num encontro do nosso sínodo lá em Juína, e de lá, então, saiu essa amizade e agora esse convite. Eu quero agradecer, então, Cícero aí, essa oportunidade. E, através da tecnologia, poder estar, então, com os irmãos. Esse tempo de pandemia, nós temos muitas coisas difíceis e que nos dificultam muitas coisas, né? Principalmente em termos de mobilidade, mas também, por outro lado, nós temos tido muitas oportunidades. Deus tem colocado diante de todos nós oportunidades maravilhosas para a proclamação do Evangelho, para o testemunho verdadeiro dos crentes. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês e para uma palavra de coragem, de consolo, de confiança nesses tempos de pandemia para os irmãos da nossa UPHI. Sul de Rondônia, não é isso? Exatamente. Isto, para os nossos queridos irmãos aí do sul de Rondônia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, essa palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 21, apenas. Romanos 12. Nós temos, pastor, nosso sínodo também. Temos muitos presbitérios que estão atentos a esta conferência. Perfeitamente. Então, vai aí meu abraço e também a minha saudação aí para todos que estão aí nos acompanhando, né? Aí do estado de Rondônia, de repente tem outros de outros lugares. Que a graça do Senhor seja com todos vocês aí. Eu quero compartilhar com os irmãos, à luz desse tema que me propus a falar para vocês, sobre coragem, consolo e confiança em tempos de pandemia, à luz de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Apenas esse versículo, que diz assim, muito conhecido de todos vocês: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse texto está no contexto aí das chamadas virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo. E eu quero, então, compartilhar com os irmãos. Vamos orar, primeiramente. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra nesse momento. Permita, Senhor, que ela possa encontrar um lugar especial em cada coração. Amém. E que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. E possamos agora ser abençoados por ela. Que Tu estejas aumentando, ó Deus, a nossa coragem, consolando os nossos corações, a nossa confiança para podermos enfrentar as adversidades, as lutas e as aflições desse tempo. Seja conosco e com a Tua igreja. Desperta a Tua igreja, Deus, para que nós possamos cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. 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 Meus queridos irmãos, como eu disse, esse versículo 20, esse versículo 12 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no contexto aí das chamadas virtudes recomendadas, ele de fato tem muitas lições para nós. Quando o apóstolo Paulo falou dessas virtudes,
ele as apresentou no intuito de que os crentes, os cristãos verdadeiros, pudessem praticá-las e, desta maneira, dar um testemunho agradável ao Senhor. Capítulo 12 da Carta aos Romanos começa, então, a parte prática da carta. Até o final do capítulo 11, o apóstolo Paulo trata de doutrinas que têm que fundamentar o nosso testemunho, né, diante de todas as pessoas. E aí, a partir do capítulo 12, ele começa, então, a parte prática. E todas essas virtudes, na realidade, são virtudes que devem ser praticadas, devem ser vivenciadas por todos os cristãos verdadeiros. E neste versículo 12 em especial, nós temos aí, de fato, uma palavra de coragem, uma palavra de consolo, uma palavra de confiança, principalmente para nós hoje podermos enfrentar esse tempo muito diferente, esse tempo de pandemia, pelo qual todos nós estamos passando. Costumo dizer que nesse versículo aí, nós podemos perceber claramente que o apóstolo Paulo desejava, ao mesmo tempo que desafiava os crentes a praticar aquilo que ele estava recomendando, também desejava consolar o coração deles e fortalecê-los para enfrentar as adversidades que já estavam se intensificando muito naqueles dias. Podemos ver aí que a virtude nesse versículo 12, a virtude que de fato aparece aí, é a esperança, principalmente a esperança na infalibilidade das promessas de Deus, a esperança na vida eterna. E esta esperança é que iria fazer com que os crentes pudessem ser alegres, mesmo passando por essas lutas, que eles pudessem ser pacientes em meio às tribulações, enfrentando as tribulações, as adversidades, as oposições, e também pudessem perseverar na oração. Então, nós podemos ver aí que a alegria, a paciência e a perseverança na oração têm relação direta com a esperança. Então, eu até fiz aqui um jogo de palavras que facilita o nosso entendimento. Coragem, consolo e confiança em tempos de pandemia depende de fazer, né? Letra F de fé operosa, letra A de amor abnegado, letra Z de zelo diligente e letra E de esperança inabalável e a letra R de resignação, né? Renúncia. E aí, tudo isso que o apóstolo Paulo fala aí nas virtudes recomendadas. Então, por exemplo, quando ele fala da fé operosa, ele está falando da fé em Cristo Jesus, que nos faz agir, que nos faz enfrentar todas essas lutas. Então, nós hoje caminhamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós não andamos por vistas, por circunstâncias, mas sim por aquilo que nós cremos. O nosso credo define o nosso caráter, a nossa prática. E ele, também aí falando dessas virtudes, fala do amor abnegado, né? Do nosso amor sincero, altruísta, cordial, humilde, generoso, empático. E quando ele fala aí do zelo diligente, o apóstolo Paulo vai falar aí deste cuidado, desse entusiasmo, dessa constância que nós precisamos ter na obra do Senhor. Quando ele falou lá aos Coríntios, no capítulo 15, a respeito da ressurreição, ele termina aquele belo capítulo e um verdadeiro tratado teológico sobre a ressurreição. Ele fala que no trabalho do Senhor, nós precisamos cada vez mais intensificar, e o nosso trabalho no Senhor não é vão. Portanto, devemos nos dedicar cada vez mais, com mais diligência, no trabalho do Senhor. Até porque o profeta Jeremias já tinha dito que maldito aquele que faz a obra do Senhor
relaxadamente. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, no zelo não sejais remissos, não sejais descuidados, negligentes, hesitantes, tardios, lerdos, desleixados, e assim por diante, né? Precisamos trabalhar com entusiasmo, o que ele diz aí. E vem, então, a questão da esperança, a firmeza na esperança em Cristo Jesus. Essa esperança é que vai realmente, agora, nesse tempo difícil pelo qual temos passado, essa que vai realmente nos fortalecer, nos encorajar e nos consolar também para enfrentarmos todas essas lutas. Quando João, lá no Apocalipse, recebeu as revelações do próprio Senhor Jesus, um dos objetivos bem claros ali era exatamente aumentar a esperança daqueles crentes para eles poderem enfrentar as lutas daquele final do primeiro século. E se pudéssemos dar um outro nome para o livro do Apocalipse, certamente poderíamos dizer que seria o livro da esperança dos salvos, a esperança dos santos. Então, por meio da esperança, Jesus ali queria consolar e encorajar os leitores originais do apóstolo João, diante dos desafios, diante das tribulações e das dificuldades que eles estavam passando. Então, ainda hoje, da mesma maneira, por meio da esperança, Deus quer consolar o nosso coração, quer nos encorajar para nós podermos enfrentar também as nossas lutas, as lutas da igreja militante. Fundamentados na infalibilidade das promessas de Deus, nós podemos seguir em frente. É dessa esperança que o apóstolo Paulo está falando. Essa esperança será a base da nossa alegria, da nossa paciência e da nossa devoção. Quem tem essa esperança bem firmada nas promessas do Senhor, bem firmadas na certeza de que em breve Jesus voltará e estaremos com Ele para sempre, estes sim vão enfrentar as lutas do dia a dia com alegria, com paciência, e tem desejo de cada vez mais ter comunhão com o Senhor. Comunhão aqui por meio da perseverança na oração, né? Então, como dizia João Calvino, quem tem essa esperança experimenta a verdadeira alegria, mesmo diante das adversidades. Então, se a nossa esperança no porvir está bem firmada, ou seja, se nós realmente estamos convictos, né, na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na certeza de que Ele em breve voltará, com certeza nós vamos enfrentar essas lutas de cabeça erguida, com certeza, né? Esta foi a esperança que encheu o coração de Jó, quando ele, mesmo diante de todas as suas adversidades, ele, ao final, exclamou, disse em bom e alto som, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. A mesma esperança do apóstolo Paulo, né? Quando escreve a sua última carta a Timóteo, seu filho na fé, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz lá, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia, o dia da volta, o dia da parousia, o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem essa esperança, além de se alegrar em meio às tribulações, ele vai enfrentar essas tribulações com paciência, ou seja, com estabilidade, com constância, com tolerância, né? A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para paciência, na realidade, não tem muita relação com o que comumente entendemos por paciência no nosso português, ou seja, com alguma coisa de passividade, de pessimismo, de lerdeza, nada disso.
palavra que ele usa aqui é uma palavra ativa, tem a ver com uma pessoa resignada, uma pessoa determinada, estável, constante. Então, essa esperança nos faz dessa maneira. Ou seja, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. Então, eu vou enfrentar essas lutas, essas dificuldades com determinação. E o texto, então, vai dizer para nós também, né? Perseverai na oração. Quem tem essa esperança, além de se alegrar, mesmo passando por lutas, além de ter paciência diante dessas adversidades, ele vai manter-se cada vez mais dependente de Deus em todas as circunstâncias, o tempo todo, em todos os momentos. Isso que diz o texto, perseverai na oração. Nossa boa teologia ensina para nós que a oração é um meio de graça, e de fato é um meio de graça. Entretanto, a oração também é a mais poderosa arma que Deus colocou à disposição dos crentes. Por isso é que nós devemos manter cada vez mais nossa vida sobre a rocha e diante do altar. Ou seja, dependentes do Senhor em tudo, em tudo. Assim, nós vamos enfrentar essas lutas com bastante confiança. Todos nós estamos sujeitos a essas lutas, né? O fato de sermos regenerados, lavados no sangue do Cordeiro, isso não dá para nós um certificado de imunidade, que estamos livres de todas essas lutas, adversidades, que todos estão sujeitos. Não, nós também passaremos por esses sofrimentos, por essas provas, por essas tribulações, né? Viver nesse mundo, estamos sujeitos a todas essas coisas. Entretanto, devemos viver aqui sem perder o céu de vista. Por quê? Porque nós temos convicção de que a nossa pátria está nos céus, né? De onde aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Paulo termina, então, a sua carta aos Romanos, dizendo o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Romanos, capítulo 15, verso 13. Na visão paulina, a base da esperança é Cristo. O combustível da esperança são as promessas infalíveis do nosso Deus. E o alvo da esperança é exatamente nos fazer alegres, mesmo diante das dificuldades, pacientes debaixo da prova, debaixo das lutas e dependentes do Senhor cada vez mais. Portanto, meus queridos irmãos, eu gostaria de encerrar esta palavra, né, de coragem, de ânimo, de consolo também em meio a essas lutas, com o Salmo 41, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Que Deus abençoe grandemente, meus queridos, que a graça do Senhor seja cada vez mais multiplicada sobre a vida de todos vocês, para a honra e glória do nome dele, em o nome de Jesus. Quero aqui agradecer de coração ao nosso reverendo Marco Sérgio, que se prontificou imediatamente quando foi convidado para nos trazer essa mensagem nesta noite. Que Deus o abençoe, Deus o fortaleça, que Deus esteja cuidando da sua vida dia após dia, dando em todo momento sabedoria dos altos céus, e que ele possa continuar firmemente no projeto de Deus para a sua vida, que é cuidar do rebanho do Senhor. Deus o abençoe, meu irmão, né? Que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida, o Senhor esteja abençoando a sua família também, né? Que Deus abençoe todos vocês. Quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Deus te abençoe, Cícero, Moacir, Moisés,
Iron, Obrigado. que Deus os abençoe grandemente. Né? O João também, o João João, está aí. os que eu estou visualizando aqui na minha tela, né? E os outros que estão nos ouvindo, nos vendo, em vários outros lugares. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Moisés esteja orando, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite por estarmos reunidos virtualmente, embora juntos no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Amém. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que tivemos de compartilhar da Tua Palavra, bem como a presença do reverendo Marcos Sérgio, que nos agraciou e pôde nos atender nessa noite para trazer essa palavra abençoadora e confortadora aos nossos corações. Amém. A cada pessoa que está também, através das redes sociais, nos acompanhando. Sim. Que sejam também alcançadas pelo Teu amor, a Tua misericórdia, que assim sejam consolados e confortados diante das circunstâncias da atualidade. Nós louvamos ao Senhor por tudo, porque sabemos que todas as coisas estão nas Tuas mãos. E é ao Senhor que pertence todas as coisas. Amém. Diante dessas circunstâncias, que possamos avaliar a nossa vida também. E cada dia fazemos o melhor para o Senhor. Nós te agradecemos por tudo e que o Senhor permaneça conosco, assim perdoando os nossos pecados. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.